Recording in progress. Então, agora boa noite aqui para quem está nos acompanhando pela gravação nesse encontro híbrido, em que eu estou aqui com um grupo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui no Beija-Flor por Amor, nessa semana que estou passando aqui em Campo Grande e resolvi fazer um encontro híbrido junto com vocês que estão aí online. Então, que alegria estar aqui todo mundo junto reunido. E vamos começar esse encontro de hoje, que eu dei o nome, né, de Mistérios da Índia, que a ideia é fazer uma palestra sobre alguns desses mistérios que vêm da Índia, mistérios védicos, né, dessa espiritualidade indiana, que tem a ver com essas divindades, que algumas estão aqui nesse altar, que vocês puderam ver, vocês estão vendo aqui, né, e falar um pouco assim, né, do porquê que nós aqui no Brasil, nós que falamos português, né, que estamos aqui numa cultura tão diferente, por que que isso pode ser interessante para nós, né? Por que que algumas pessoas se conectam com isso? Por que que isso tem crescido? Mais ou menos é essa a minha intenção aqui durante esse encontro de hoje e também cantar um pouco com vocês e já vou falar um pouco mais por quê. Mas vamos começar já logo cantando, porque isso vai também criando o nosso campo de energia para que a gente possa trabalhar. Já vou aqui afinando meu violão. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sharanam Ganesha, 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 Sharanam Ganesha,
Ganesha, Sharanam 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 Ganesha. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Guru Medeva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Guru Medeva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Guru Medeva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Guru Medeva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Muito bem. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Você tá bem aí sentada no chão? Valeu. Uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Qual que é o seu nome? Deixa alguém abrir o microfone aqui só um pouquinho. Uma coisa. É que eu tenho um grupo que eu costumo dar aulas nas quartas-feiras à noite. Uma hora antes, né? Porque aqui a gente está num outro fuso horário, mas aí combinei com eles, os que puderam vir uma hora depois, estão aqui acompanhando, estou gravando para aqueles que não puderam vir, que é um grupo que eu tenho que se chama Caminho do Dharma, né? Que é um grupo de pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre Dharma, né? Acho que esse é um bom ponto de partida para esse nosso encontro de hoje, né? Então, que eu chamei de Mistérios da Índia, né? Que eu vou compartilhar, na verdade, esses mistérios da Índia, eles são mistérios do Dharma, essa palavra que está cada vez mais conhecida aqui no Ocidente, aqui no Brasil, né? As pessoas falam muito de karma e de dharma, né? Karma, muitas vezes as pessoas já entendem assim como sendo aquilo que eu estou criando, né? Estou vivendo, estou agindo aqui nesse mundo, estou criando karma, né? Muitas vezes as pessoas pensam em karma como uma uma coisa assim negativa, né? Ah, eu fiz um karma, fiz uma coisa ruim. Epa, temos uma criança aqui no salão, tá, gente? Então, assim, se às vezes vocês ouvirem alguma coisa, é por conta disso. Sim, tem fogo no altar. É fogo.
tem uma vela no altar, Júlia, Sopra a sabia? velhinha. Essa não é velhinha de soprar, não. Essa velhinha de acender assim e pedir para Deus nos ouvir. Assim, Deus escuta, a gente está aqui na terra. Júlio, faz assim, ó. Pai do céu. E Dharma é um dos nomes pelo qual esse conhecimento védico é conhecido, né? Conhecido como Dharma Védica. A gente aqui no Ocidente, a gente conhece isso como hello, 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 bem-vinda. A gente conhece essa fonte de conhecimento, né, como o hinduísmo, né? Mas o hinduísmo é uma forma como a Dharma Védica se desenvolveu, né? Isso se trata aí de uma cultura muito antiga, né? Que existe desde tempos milenares, né? E eu vou contar aqui para vocês como que eu me conectei com essa cultura, com essa forma de falar com Deus, de se comunicar com o divino, né? Contar aqui um tanto da minha história hoje para vocês, responder perguntas, né? Eu sinto que nesse encontro de hoje eu queria deixar bem aberto para a gente interagir também durante. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, que você gostaria de saber mais, você pode levantar a mão. Vocês que estão aqui online também, tá, gente? A gente fazer assim de uma forma assim bem descontraída, né? Para que a gente possa ir descobrindo alguns desses mistérios, né? Então, assim, a primeira coisa que, bom, vou contar a minha história, né? Vou partir a partir da minha história. É uma das portas de entrada que eu posso usar aqui. Eu nasci numa família que, assim, o meu pai era, assim, um médico homeopata, né? Uma pessoa, assim, já bem alternativa, né? Que estudou Tantra, né? Numa época que Tantra ainda não era uma coisa assim famosa e difundida, eram os primórdios assim ah, daquilo que se chama de Tantra, que também tem muitas ideias diferentes hoje em dia, né? Sobre o que é Tantra. Principalmente aqui no Brasil, se criou assim um movimento, né, ao redor de um dos aspectos do Tantra e que as pessoas veem como se o Tantra fosse isso, né? Mas meu pai, ele foi essa pessoa, né? E minha mãe é uma pessoa também muito aberta, né? Minha mãe, depois de eu nascer, ela estudou psicologia, hoje em dia ela é uma psicóloga, né? Que trabalha em linhas bem diferentes, assim, da psicologia também. Então eu cresci numa família, assim, bem pra frente, né? E bem aberta. E quando eu nasci, os meus pais decidiram não me batizar, apesar dos dois terem uma origem católica, né? Eles decidiram não me batizar, porque eles. Assim, para começar a história, né? Antes de decidir não me batizar, eu nasci e eu não tinha nome. Porque, assim, naquela época a ultrassom ainda era uma coisa nova, meu pai tinha uma certa resistência que aquele ultrassom podia causar no bebê, aí não sabia se eu ia ser menino ou menina, ficou naquela história e não tinha decidido ainda o nome. E eu já tinha 2 dias quando o meu pai falou assim, já sei, vamos perguntar que nome ele quer ter, né? E aí ele foi lá no berço e me perguntou, e aí, bebê, que nome você quer ter? E aí disse que na hora veio esse nome na cabeça dele, Rael, né? Aí ele olhou para minha mãe assim e falou, que tal Rael? E aí ela, é esse. E assim ficou, né? Então esse é meu nome. Então se os meus pais tiveram isso com o meu nome, o que que vocês acham que ia ser com a religião, né? Então eles falaram assim, não, vamos deixar em aberto para que quando ele for maior, ele possa decidir qual que é o caminho dele, né? Então, eu nasci dentro dessa família, né? Tudo bem que aí, uns 3 anos depois disso, né? Eu estava em Porto Alegre, minha mãe é gaúcha, né? Tava lá com a família e ia ter o batizado da minha prima, que é 2 anos e meio mais nova do que eu. Estávamos todos indo para o batizado, nos arrumando para o batizado e a pressão da família, né? Ah, mas esse guri não é batizado, esse guri não é batizado, não sei o quê. Ah, mas aproveita, já estamos indo todo mundo para a igreja, aproveita e batiza o guri. E aí a pressão familiar foi forte e eu acabei sendo batizado, sim, na Igreja Católica aos 3 anos de idade, ou 4, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas a minha família sempre deixou muito aberto. Então eu, assim, de pequeno, tinha essa abertura, né? O meu pai, ele, no consultório dele,
ele tinha uma imagem de um Shiva Nataraja. Shiva é essa divindade que está aqui, essa dourada que está aqui ao lado da luz aqui desse abajurzinho, né? Só que Shiva aqui, nessa posição que ele está, ele se chama Dakshinamurti, que é um Shiva sentado, né? Em posição de meditação. Muitas vezes ele é desenhado dessa maneira, com um grupo de rishis ao redor, né? Que eram seres assim muito elevados, que foram os primeiros seres que tiveram acesso à sabedoria dos Vedas, que receberam direto de Shiva. Shiva é considerado assim como o Adi Yogi, né? O primeiro yogi, o que transmitiu todo o conhecimento que a gente tem hoje, né, dessa linha védica, ele foi transmitido a partir de Shiva, né? Assim conta a história, ele transmitiu nessa postura, né? Tem outro Shiva aqui, é isso? Onde? Ah, aqui tem o Nataraja. Verdade. Eu tava assim, gente, tinha um Nataraja aqui, com licença. Esse daqui é o Nataraja. Então tinha uma imagem dessas aqui no consultório do meu pai, né? Eu cresci com isso, né? Eu tinha uma fixação assim com essa imagem de Shiva, né? Shiva Nataraja é o Shiva dançarino. Ele está dançando a dança cósmica da criação e da destruição do universo, né? Oi, Júlia. Shiva dança, é verdade. Aqui, ó, tá dançando a dança cósmica da criação e da destruição do universo, né? Então, assim, eu cresci com meu pai me contando histórias sobre Shiva, contando histórias sobre Ganesha, né? Que era aquilo que ele conhecia, foi aquilo que ele conheceu, assim, nos estudos dele de Tantra, né? É, E eu achava aquilo tudo muito fascinante, né? Achava muito fascinante. Ele me contava a história de como Shiva um dia chegou em casa depois de pelo que meu pai me contava, o jeito que ele me contava assim, Shiva foi viajar, e aí quando ele voltou, né? A viagem de Shiva, depois eu fui descobrir que era uma viagem interna, né? Shiva entrou em meditação profunda e por anos ele ficou nessa meditação profunda. E quando ele voltou, ele tinha um filho que já tinha crescido, era um menino, né? E o menino tava cuidando da mãe, que era Parvati, né? A esposa de Shiva, que estava tomando banho. E aí ela pediu para Ganesha ficar lá e não deixar ninguém entrar. E aí chegou Shiva, que ele não conhecia, era o pai dele. E aí ele falou assim: é, Não, você não pode entrar aqui. Ele, como assim eu não posso entrar aqui na minha casa? Não, você não pode entrar. Eles entraram numa briga. Shiva achou aquilo um absurdo, um menino impedindo ele de entrar na própria casa dele, né? Foi lá, cortou-lhe a cabeça. No que ele corta a cabeça, chega a mãe desesperada com o marido cortou a cabeça do filho, imagina. E aí, o que que você fez, né? Aí conta essa história que Shiva, nesse momento, percebeu tudo o que tinha acontecido. Só que, de acordo com esse conhecimento dentro dessa tradição, aquilo que um Deus faz não pode ser desfeito. Então ele não tinha como recobrar, assim, colocar a cabeça de volta que ele tinha cortado. Mas o que ele pôde sim fazer é, o primeiro ser que passou, ele lhe cortou a cabeça. Era um elefante. Ele cortou a cabeça do elefante e colocou no lugar da cabeça do filho. E assim, eis Ganesha, aquela imagem de Deus com a cabeça de elefante, que é aquele que nos concede todos os nossos pedidos, né? E, então, essa minha conexão, principalmente com essas duas divindades, ela vem de muito cedo, assim, vem desde que eu era criança, desde que eu era adolescente. E eu sempre tive profunda admiração, né? Eu não sei aonde foi parar esse Shiva Nataraja, no fim da vida do meu pai, eu não encontrei esse Nataraja mais, né? Mas eu tenho na minha casa um Shiva Nataraja, assim, muito parecido, que eu encontrei lá na Índia. Então, isso ficou, assim, dentro do meu sistema. Só que foi mais ou menos, foi até aí só, né? Nessa época foi até aí. Depois o meu pai
não se aprofundou mais tanto assim no Tantra, foi fazer outras coisas, né? Eu fui estudar outras coisas também, né? O meu caminho assim dentro da espiritualidade, eu percorri assim muitas diferentes escolas, né? É, até que muitos anos depois, dentro da minha busca, né? Que eu vou agora resumir bastante, né? É, eu estava numa busca assim de perceber que a cidade não estava mais fazendo sentido para mim. Eu morava na cidade de São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, capital, né? Morei a maior parte da minha vida lá. Acho que sim. É. Eu tenho 40, eu morei em São Paulo, a maior parte da minha vida. Eu devo ter morado em São Paulo aí uns 26 anos da minha vida. Devo ter morei em São Paulo. E não dava mais assim a vida em São Paulo para mim, mas não apenas a vida na cidade, assim, aquela coisa de ficar no trânsito, de ficar na poluição, as pessoas todas com muita raiva, todo mundo disputando, assim, eu comecei a, sabe quando vocês já tiveram essa experiência de repente você tá em um contexto que você começa a ver o defeito de tudo daquilo, né? Não sei, pode acontecer isso num trabalho, que você só consegue ver tudo de errado que tem no trabalho. Pode acontecer num relacionamento, que você só consegue ver tudo de errado que tem naquele relacionamento. Eu cheguei nesse ponto na minha relação com a cidade de São Paulo e comecei a só ver tudo de errado. Só que isso impulsionou uma crise existencial dentro de mim. Porque eu comecei a pensar assim, não é São Paulo, né? São as cidades em geral, mas aí também não é só a cidade, é como o ser humano está vivendo aqui nessa terra, né? E dentro dessa busca, né? Quando a gente encontra assim uma insatisfação, assim, uma coisa que não fecha, né? Eu vejo que isso tem o potencial, essa fricção interna tem o potencial de despertar uma busca. Falar assim, isso não dá, mas tem que haver alguma coisa diferente disso, né? E aí, dentro dessa busca, eu conheci um lugar chamado Piracanga, que foi uma comunidade ecológica e espiritual, né? Um dia eu acabei indo viver lá durante 5 anos. Eu fui para fazer um curso, né? Ah, eu vou ficar uns 3 meses lá. Quando eu vi, quase 5 anos eu morei lá, né? E Piracanga tinha uma proposta de ser um laboratório assim do mundo novo, né? Com muitas coisas diferentes, com uma escola da Aura, que foi onde eu aprendi a fazer leitura da Aura também, né? E no meio dessa história de Piracanga, foi através de Piracanga que eu comecei a ouvir uns mantras, né? Porque lá tinha assim, tava chegando ainda naquela época, tava chegando, estavam chegando uns mantras e um certo dia eu estava assim no Facebook de Piracanga, eu ainda morava em São Paulo, eu tinha ido só uma vez para Piracanga. E aí eu vi que o perfil de Piracanga, do Centro Holístico, sempre repostava, a primeira vez que eu vi, né, um negócio que se chamava Flor do Dia. Chamava Flor do Dia e tinha lá a foto de um mestre indiano, né, e uma mensagem assim de luz, né, de consciência. E eu olhava e pensava, ah, que bonito, né, um mestre indiano, né. É, deve ser uma mensagem aí traduzida aí, né, do hindi, sei lá, né? E eu comecei a ler aquelas mensagens e elas faziam muito sentido para mim, né? Alguns meses depois, estando em Piracanga, eu fui assistir a alguns vídeos desse mestre que postava essas flores do dia, que eu via só a fotinho dele pequenininha, assim, achava que era um mestre indiano. Quando eu vi, esse mestre falava a minha língua, falava português. E o nome dele é Sri Prembaba, que é o meu mestre hoje em dia, que tem a fotinho dele ali, né? Então eu já estava há alguns meses lendo aquelas flores do dia, mensagens assim dele, e, e comecei a ver essas aulas lá em Piracanga, né? No início era um pouco difícil para mim, porque eu era uma pessoa de uma mente assim muito acelerada, né? Eu, assim, vivia, imagina, no ritmo frenético de São Paulo. Eu trabalhava das 7 da manhã, eu saía de casa às 6h20 da manhã, tinha vezes que eu ia de bicicleta, assim, para aproveitar e fazer exercício, sabe? Saía, assim, 6 da manhã de casa para trabalhar às 7, para trabalhar o dia inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá, fazia mil cursos, mil coisas, participava de mil eventos, tinha evento toda noite, assim, tinha, assim, épocas
que eu tinha evento todas as noites, todas as noites, todas as noites, assim, ininterruptamente por meses, né? E trabalhava até 11 da noite, ia pra academia depois, era assim, aquela vida assim cheia, né? E minha mente, minha cabeça era. E aí eu cheguei e assisti uma aula que começava com silêncio, que ainda por cima era um ritmo lento assim de fala, né? E ainda por cima tinha uma tradução. E eu dava aula de línguas, eu trabalhava como tradutor também, eu ouvia a tradução, ficava julgando a tradução, ficava traduzindo na minha cabeça, eu já tinha traduzido de 5 vezes diferentes antes do tradutor traduzir. E aquilo assim, eu gostava daquelas flores do dia, daquelas palavras, mas a experiência de entrar em contato com essa frequência do lugar que eu estava foi um choque assim. Eu demorei um tempo para ir me afinando assim com essa frequência, né? Mas ao mesmo tempo tinha uma voz dentro de mim que falava assim, calma, né? Eu ouvia essa voz. E aí no ano novo desse ano, que foi o primeiro ano que eu fui para Piracanga, ia ter uma festa, ia ser uma festa, assim, sem álcool, né? Porque em Piracanga não tinha álcool. Acho que não tem até hoje, não sei como é que Eu tá hoje fui lá. 2 anos atrás. É, Tinha que ir tem que ir nas cidadezinhas vizinhas, né? Quem quer beber e é. usar drogas. Era tudo sem álcool, sem drogas, Sem né? isso. É. E embora. E aí ia ter uma festa. Só que aí de última hora a festa foi desmarcada e falaram assim: vai ter uma vigília de Prabuape de Agô. Prabuape de Agô é um mantra, né? Que eu até então não conhecia. E aí tinha uma pessoa lá que estava organizando essa vigília, né? O nome dele é Raji. E aí a gente fez. E aí cheguei lá, assim, pra ver que ano novo mais doido que eu vou passar cantando mantra, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça fazer um negócio desse. Aí eu cheguei lá, um mantra que eu não conhecia, umas palavras estranhas, esquisitas, sabe? Eles fizeram um cartaz enorme, assim, aí falava assim: Prabhupada Jagô, Paramatma Jagô, Meresarve Jagô, Sarvatra Jagô. No pra eu já tinha me perdido, entendeu? E aí pegar esse negócio todo assim, eu fico assim, tipo, eu tava assim, sabe aquela pessoa que tá com o olhinho assim pra cima? Mas eu falei assim, eu tô aqui, né? Em Piracanga não tinha mais pra onde ir, eu queria estar lá também, a verdade é essa, né? E aí falei assim, tá, vamos experimentar, que onda é essa, né? E aí era um tal de levar um suco de limão com guaraná. E era um tal de Prabhupada Pediagô, e música, e música, e música, e mantra, e mantra, e mantra, e mantra, o mesmo mantra, a mesma letra, a noite inteira. Não parava, era só Prabhupada Pediagô, Paramatma Jagô, Meresar Pediagô, Sarvatra Jagô, Prabhupada Pediagô, em diferentes melodias, né? Eu lembro até hoje a primeira. A primeira melodia que eu ouvi desse mantra, ela era assim: Prabhupada Pediagô, Paramatma Jagô. मेरे सार्वे जगो सर्वत्र जगो सुखंता काके प्रकाश करो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो e assim ia, cantando. E o negócio foi me envolvendo. Eu já nem lembrava mais o que que significava o mantra. Tinham falado lá no começo, sabia que era alguma coisa de desperta o amor, não sei o quê. Desperta o amor, desperta o amor, desperta o amor, desperta o amor, desperta o amor. Aí de repente eu falei assim, gente, não é possível colocar alguma coisa desse Guaraná aqui. Porque a energia foi subindo, foi envolvendo, foi envolvendo. De repente, assim, o peito foi abrindo, o coração foi abrindo, foi entrando num estado de alegria, de êxtase, assim, sabe? Assim, não é possível que eu tô passando um ano sem nenhuma gota de álcool. Assim, para vocês terem uma ideia, na minha mala, eu fui de carro, né, para Piracanga, parando em várias cidades desde São Paulo, né? É, e na volta o meu plano era ir parando de volta. Eu fui com o carro cheio de coisa, assim, cheio de comidas e tal. Só na minha mala devia ter umas 2 ou 3 garrafas de champanhe escondidas, entendeu? Que eu não ia tomar naquele ano novo, mas era pra volta, entendeu?
E eu tava ali naquela minha primeira experiência, assim, né? Sem álcool, sem drogas, assim, sem nada. E tendo um estado de consciência que eu nunca tinha alcançado fazendo uso de algumas dessas coisas, né? E aquilo lá falou assim, não, realmente, né? No dia seguinte, eu me lembro, assim, chegou o amanhecer do sol. Nossa, eu tinha me esquecido disso, tô me lembrando agora. Eu me lembro de ir assim pro rio, o sol nascendo, né? E Piracanga é assim, no meio das praias desertas, assim, da Bahia, ali da Península de Maraú, ali perto de Itacaré. E aí tem um rio que se chama Rio Piracanga, que ele corre, assim, paralelo ao mar. E aí passa o centro holístico de Piracanga e desemboca no mar. Então você chega, tem assim a areia, assim, com as plantas, assim, os coqueiros. Aí tem um rio, e aí tem uma faixinha de praia, e aí tem o mar. E aí tem o sol nascendo e as nuvens e os passarinhos cantando e aquela energia daquele mantra aqui assim ainda presente. Eu fui chegando assim junto com as pessoas, eu olhava assim, né, falava assim, pronto, acho que eu morri, né? Cheguei no paraíso e agora vou chegar, assim, vai chegar minha avó, assim, as pessoas que são da minha família espiritual vieram me receber, assim, era essa a minha sensação, né? E eu olho em retrospecto, naquela noite, de fato, uma parte minha morreu e ficou para trás, assim, né? Foi uma experiência muito profundamente transformadora. Eu ter entrado em contato com esse mantra, eu ter entrado em contato com essa energia que eu não sabia muito bem explicar, né? E senti isso na minha vida. Senti que eu, sabe, naquele momento eu tive a sensação de que tudo que eu vivi até então valeu a pena para poder chegar ali, sabe? Em algum lugar eu recebi um néctar, assim, um bálsamo, que veio e me trouxe aceitação para tudo que eu tinha vivido, porque eu vivia numa guerra interna, assim, de acreditar que tinha uma série de coisas na minha vida que eram erradas, que não tinham que ter acontecido. E eu pude perceber que se cada uma dessas coisas não tivesse acontecido, eu não teria chegado até ali. E se eu não tivesse chegado até ali, eu não poderia estar cumprindo algo que eu vim aqui para essa terra para fazer, né? Era essa a minha sensação. Então foi uma experiência muito forte, né? Eu fiquei assim dias em estado de bem-aventurança, né? Claro que depois disso, o ano novo, o retiro de ano novo ia, sei lá, até dia 3 de janeiro, né? Claro que depois disso eu não consegui pegar o carro e voltar, né? Ia de carro, acabei ficando mais sei lá quanto tempo, fiz o meu primeiro curso de leitura da aura logo após esse ano novo, que também foi mais uma experiência muito profundamente transformadora na minha vida. E aí a gente voltou de carro, né? Eu e o Pedro, meu marido, a gente voltou de carro direto para São Paulo depois, né? E a minha vida a partir daí estava transformada, né? Aí eu voltei com a leitura da aura, voltei com muitas coisas, né? Mas ainda ia demorar um certo tempo até eu me aprofundar no universo védico, no universo dos Vedas, né? Por isso eu falo védico, que é o universo dos Vedas, é o universo desse conhecimento. Em alguns meses depois, nesse mesmo ano, acabei indo morar em Piracanga. Aí estava lá eu morando em Piracanga, de repente começa todo mundo a ir embora. Ah, tô indo para Alto Paraíso, tô indo para Alto Paraíso, tô indo para Alto Paraíso, tô indo para Alto Paraíso. De repente, Piracanga fica vazia, todo mundo foi para Alto Paraíso, porque estava todo mundo indo para a temporada do Prembaba em Alto Paraíso, né? Eu tinha conhecido o Prembaba pessoalmente nesse interim, em São Paulo, quando o Prem Baba voltou da Índia, eu fui no satsang dele. Foi uma experiência forte, mas era muita gente, né? E eu, naquele primeiro encontro, eu ainda estava assim, tentando entender, né? Eu estava num lugar ainda assim muito, né? Só porque eu tinha feito um curso de leitura da aura e eu tinha aprendido uma técnica de meditação que chamava Meditação das Rosas que eu praticava, eu já estava me achando, entendeu? Então eu lembro que ele deu um satsang, assim, que é um discurso, né? Falando que tinha algumas pessoas que já estavam mais espiritualmente maduras e que ele ia começar a trabalhar em temas mais profundos, assim, da espiritualidade, e eu achava que ele estava falando comigo. Ai, ai, tanta coisa que eu tinha ainda para limpar naquela época, assim, né? É, Então, assim, eu não consegui muito bem absorver, assim, no primeiro momento, né? No primeiro contato. E era muita gente, e só a energia daquele lugar, só a experiência, eu tava assim, né? Fui lá sozinho, né?
E sozinho, no final encontrei umas pessoas que eu conhecia assim um pouquinho, mas estava lá sozinho, ainda um pouco assim com medo assim no começo, né? Mas aí, com todo mundo indo para Alto Paraíso, depois quando eu já estava, né, passando um tempo lá em Piracanga, resolvi ir para Alto Paraíso também. Comprei a passagem, fui, cheguei lá em Alto Paraíso. E aí em Alto Paraíso eu me lembro que pela primeira vez eu participei de umas rezas assim parecidas com essas rezas que a gente fez agora no começo aqui, né? Essas e outras mais, né? E aí eu lembro que eu tava achando já aquilo muito estranho, até que chega uma hora que engatou assim num né, que é uma Sahasrasireka Purukaha Sahasrakshaha Sahasrapata Sabhumigvam Sarvatas Pritvadyatistha Sangulama Puruka Evedagvam Sarvam Yadbhutam Yachabhavyama. Hoje em dia eu sei, eu conheço, né? Faz parte do meu caminho, mas naquela época era a primeira vez que eu estava ouvindo essas palavras e vendo um monte de brasileiro pronunciando aquilo, me deram um livrinho que estava tudo escrito em sânscrito, não tinha uma tradução no livrinho. Eu falei assim, não, gente, começou a me dar uma coisa assim, eu queria rir, eu queria rir, mas eu achava que eu estava rindo assim, sabe quando você ri da cara de alguém, né? Eu achava aquilo uma situação cômica, né? Mas em retrospecto, eu olho para o estado em que eu fiquei naquele momento e eu sinto que quem estava rindo, na verdade, era o meu espírito. Porque eu estava tendo um reencontro com essas palavras, eu não sabia. Mas essas palavras desse Purusha Suktam, né, que é o nome desse mantra, elas são algumas das palavras mais antigas que ainda são faladas aqui nesse mundo. Talvez das mais antigas. É possível que especificamente esse mantra seja um dos mantras mais antigos que ainda são entoados até hoje na humanidade aqui nesse planeta, né? Isso é um trecho do Rig Veda, que é o primeiro dos Vedas, o primeiro que assim ele é recitado na Índia desde tempos imemoráveis, desde milhares e milhares e milhares e milhares de anos, transmitido de forma oral, de geração para geração. Os sacerdotes vão ensinando novas gerações de sacerdote, e isso acontece na Índia até hoje. Não se tem registro desde quando, porque isso acontece desde muito antes da escrita existir, né? Então, os primeiros registros que existem de escrita na humanidade, esse mantra já estava há milênios, né? Então, não se sabe exatamente desde quando, né? Os próprios Vedas contam a história desde quando. Mas aí, se eu for falar disso daí para vocês, aí vocês vão achar que eu tô louco, né? Porque a história que é contada pelos Vedas é que são realmente, assim, milhões de anos, né? Que essa transmissão ocorreu do início dos Vedas, né? Então, eu sinto que, hoje em dia, olhando em retrospecto, do lugar onde eu estou hoje, que é, esses mantras, eles fazem parte, assim, da minha história espiritual, né? Dentro da tradição védica, acredita-se que uma pessoa vive não apenas uma vida num corpo, né? Esse corpo aqui, que tem esse nome de Rael, ele tem 40 anos, daqui a pouco vai ser devolvido para a Terra, né? Daqui a alguns anos, não sei quantos, espero que sejam muitos ainda aqui nessa Terra, né? Vai ser devolvido para a Terra, tem data de validade. Mas o espírito que habita esse corpo, esse espírito, ele nem começou com esse corpo e nem vai terminar na hora que esse corpo for devolvido para a Terra, né? Assim é esse conhecimento védico, né? Que existe uma parte dentro de cada um de nós que se chama Atman. Atman, a gente pode traduzir como espírito, né? Como a nossa essência, como a nossa centelha divina, a parte divina dentro de cada um de nós. Na nossa cultura ocidental, talvez o termo que mais se aproxima do Atman seja alma. Mas mesmo o conceito de alma, ele é diferente, porque o conceito de alma ele tá assim, ele nasce dentro de um contexto da. Desculpa, eu tenho que. Você avisou, né? Eu te avisar. Sim, sim, tá tudo bem. Até o final, também. Que bom que você veio. Nos vemos. É amanhã que a gente se vê? Até amanhã. O conceito de alma, ele está associado também a essas religiões judaico-cristãs, né? Que acreditam que a alma, ela faz uma trajetória e que se funde ao divino, né? Já o conceito de Atman,
ele é um conceito de que o Atman, ele é a própria divindade. O Paramatman, né, que a gente aqui nessas rezas falou também, Re Paramatman, começou assim, né? Re Paramatman, Apni Jankari. Paramatman significa ser supremo. É a união de todos os Atmans. É a união de todo o princípio divino que existe em cada um de nós e em tudo que existe. Tudo que existe dentro da tradição védica é não apenas criado pelo divino, mas é também o próprio divino, né? Então, tem mais um mantra que nós recitamos todos os dias nas nossas orações. Costumamos fechar as nossas orações com esse mantra, né? Que ele diz assim. Vou falar primeiramente em sânscrito. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Significa, isso é perfeito, aquilo é perfeito, receba o perfeito do perfeito e apenas o perfeito permanecerá. Ou seja, quando você tem um perfeito, você retira o perfeito do perfeito e ele continua perfeito. Aquilo que é perfeito não se divide. Você tira o perfeito do perfeito e ele segue sendo perfeito. Esse é o princípio do divino que tem dentro de cada um de nós. Não é porque o divino fez toda a criação que a criação é diferente do próprio divino e que o divino deixou de ser divino por ter feito todo esse mundo, né? Então, isso nos inclui como sendo, assim, em um certo nível, filhos de Deus. E num nível ainda mais profundo, somos Deus. Mas não é somos Deus por cima de algo que não é Deus. Somos tanto Deus como absolutamente tudo que existe, toda a criação é divina, né? E aquilo que é divino é Deus. Então, eu sinto que esse é assim, aquilo que realmente, assim, para mim fez uma grande diferença, né? Eu sinto que eu vim buscar esse conhecimento. É um conhecimento que quando eu recebi, né, é, parecia que era assim, talvez um dos maiores déjà vus que eu tive na vida, assim, né? Aquela sensação de já ter ouvido aquilo, de já conhecer aquilo. Finalmente, eu estou ouvindo uma coisa que faz sentido para mim. É isso, né? Eu sinto essa conexão com esse conhecimento védico, porque quando eu comecei a me aproximar dele, não parecia que eu estava aprendendo coisas novas. Parecia que eu estava reaprendendo coisas que eu tinha esquecido, né? E ainda que eu tinha esquecido, e que parece que o mundo parecia afirmar que era o oposto disso, né? Então, quando eu fui encontrando isso, eu fui encontrando esse lugar, assim, essa sensação de que em outras vidas eu já estive naquele lugar, né? Agora, essa é a minha história, né? Quando eu cheguei na Índia pela primeira vez, aí demorou ainda um tempinho para eu ir para a Índia, né? Tive que participar de várias temporadas aí com o Baba, né? Ele chegou aí para Piracanga, né? Algumas vezes, até que finalmente eu falei assim, ok, vou para a Índia, né? Quando eu cheguei na Índia a primeira vez, não na Índia, assim, né? No aeroporto de Nova Delhi, não foi ainda nesse momento, né? Lá eu estava ainda assim, olhando com os olhos da matéria. Mas eu me lembro claramente que a hora que eu cheguei em Rishikesh, que é a cidade onde fica o ashram do mestre do meu mestre, né? Mais especificamente num povoadozinho de Rishikesh que se chama Lakshmanjula, na beira do rio Ganges, que é um rio sagrado, um lugar assim. A hora que eu cheguei lá, era uma bagunça, era vaca para todo lado, assim no meio da rua, macaco, não sei o quê. Mas dentro de mim eu senti uma paz que eu não tinha lembrança dessa paz nessa vida, assim, sabe? Uma sensação de ter chegado em casa, cheguei na minha casa. Não tinha como descrever isso. Desde então, todos os anos eu vou para a Índia e passo uma parte do ano lá, né? Senti que encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu caminho, né? Então, essa é a minha história, essa é a minha conexão, né? Eu estou compartilhando isso aqui com vocês, não é porque eu ache que todas as pessoas têm a mesma conexão.
Eu estou compartilhando isso com vocês dessa maneira hoje porque eu sinto que o melhor que eu posso compartilhar a respeito dessa conexão com a Índia é o amor que eu sinto. E esse é o amor que eu sinto por essa terra que permitiu que essa chama permanecesse acesa, né? É, pelos meus estudos esotéricos, a Índia não é o único lugar que tinha uma espiritualidade muito viva e profunda na época védica, nessas épocas antigas, na época em que esses sábios estavam passando o conhecimento de geração em geração. Tinha muitos outros lugares no mundo que também tinham conhecimentos muito elevados. Essa terra, né, isso também condiz com os conhecimentos védicos, né? Dentro dos Vedas é dito que existem diferentes eras, né? E que existe uma sucessão das eras. E nós estamos na Kali Yuga, que é a era de ferro, né? E que nós vimos de uma Satya Yuga, que era uma era dourada, e que o nível de consciência aqui nesse planeta ele tem se rebaixado ao longo dessas eras. E que nós todos vimos, né, a humanidade em todo o planeta vem de um lugar de altíssima consciência, né? Só que essa consciência tem se rebaixado cada vez mais para um materialismo, né? Esse materialismo que está tão pulsante assim nos dias de hoje, né? Pulsante em guerras, né? Não que guerras não existissem antes, guerras existem desde as eras anteriores, inclusive isso é documentado na história védica, né? Mas no planeta todo existiam lugares de altíssima consciência. Agora, poucos lugares nesse planeta conseguiram manter essa tradição que existia no planeta todo, né? Muitos lugares conseguiram manter aspectos desse conhecimento muito antigo, de formas diferentes, mas poucos lugares conseguiram essa façanha, assim, né, de ter assim escrituras. Os Vedas são escrituras longas, né? São escrituras muito longas, complexas. Eu nunca li todos os Vedas, né? Os Vedas têm os 4 livros mais antigos, né? Que são os 4 principais Vedas, que são aqueles mais difíceis de ler, porque realmente são desde tempos imemoráveis, mas depois tem vários outros livros que também são consideradas escrituras védicas que foram sendo escritos e adicionados a esse conjunto que nós chamamos Vedas. Então são muitas escrituras, né? Para uma pessoa conhecer tudo dos Vedas, uma vida não basta, né? Então é um grupo de pessoas, né, que foi mantendo as tradições, mantendo as rezas, mantendo o conhecimento, e eu vejo que isso é tão bonito, porque é uma conexão com o divino, uma conexão com algo superior, né? Mas agora a gente pode olhar para a mesma realidade, né? De ashrams, de mestres espirituais, né? E se a gente olha com os olhos da matéria, a gente vai ver que o hinduísmo é mais uma religião, assim como existem outras religiões no mundo, né? E eu consigo olhar para essa realidade com esses olhos também materiais, né? Eu acredito que é verdade, né? É verdade. O hinduísmo é uma religião, assim como tem várias outras religiões no mundo, né? E assim como as outras religiões têm as suas questões, porque as religiões são, elas se propõem a ter uma conexão com o divino, mas elas são conduzidas por seres humanos, e os seres humanos têm as suas questões, né? E muitas vezes, principalmente nessa era, né, de ferro em que vivemos, né, cada vez mais tem muita inconsciência, essa inconsciência vai causando distorções, né? Eu não estou aqui para falar que a Índia é perfeita e que tudo que tem na Índia é perfeito e muito maravilhoso. Gente, vamos todos para a Índia? Estou marcando um grupo. Não é isso. A Índia é um país que é chocante, né? Você chega na Índia e você olha com os olhos da matéria e é muita pobreza, é muita sujeira, né? É muita desigualdade social, muita falta de saneamento, né? Muita falta de saúde, muita falta de educação. Materialmente, é assim, é muito difícil, né? E ao mesmo tempo que tem tudo isso, né? Tem portais assim de elevação e de solução de karmas e de conexão com o divino que é algo assim absolutamente inexplicável
e que talvez poucas pessoas que vão para a Índia conseguem encontrar. Não é em todos os lugares que isso se encontra e não é. E assim, eu vejo pessoas indo para esses lugares e sem conseguir encontrar, né? É porque a maioria vai com propósitos de turismo, né? É, E aí não encontra a dimensão, né, que tem. é, Eu viajei num grupo muito grande também. Quando eu fui, eu fiquei 2 meses estudando também no Ashram. E assim, muita gente em uma semana desistiu. E olha que a gente estava num lugar assim do ápice da Índia, que era nas montanhas, no Ashram do Meshwar, que é incrível. Tinha até ar-condicionado, porque na Índia não, isso é um luxo. Né? E teve gente que falou, não, pelo amor de Deus, tem que ir embora desse lugar. é, E muita gente que chegou e não queria vir embora. Para vir embora, eu tive que ter trazido para. Eu fui trazida pela uma amiga, porque eu não queria ir embora. Eu queria que meu filho fosse para. Meu filho tinha 10 anos. Eu falava, não, fala para ele vir para cá, porque eu não volto mais para o Brasil. Entrei e fiquei é. totalmente fora de mim. A Índia tem um efeito assim, né? Quando uma pessoa encontra, né? É assim, realmente eu tem hora que eu tô na Índia que eu não consigo nem me imaginar fora da Índia, não consigo nem me imaginar voltando para o Brasil. Mas acho que isso, para quem está aqui assim e não conheceu isso, é até difícil de imaginar, né? Como que você vai para um país que tem todas essas questões, assim, a comida é difícil, né? Eu no começo, nos primeiros anos, eu ia, ficava um mês, assim, né? Ficava um pouquinho e voltava. Aí, ó, eu falava assim sempre, eu amo a comida indiana. Realmente, eu amo a comida indiana. Mas assim, depois de ficar vários meses lá, e às vezes assim, não é aquela. Não dá para ir para os restaurantes, assim, super restaurantes, melhores restaurantes todos os dias, assim, comida de ashram, assim, sabe? E às vezes, assim, chega uma hora, assim, eu lembro de um ano que chegou uma hora que eu não conseguia mais sentir o cheiro, assim, não conseguia mais olhar para a comida indiana, eu precisava comer qualquer coisa que não fosse indiano, assim, sabe? Porque são muitas coisas muito diferentes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a comida que a gente come na Índia, né? Porque realmente o saneamento deles é muito precário, né? Eles têm uma estrutura para poder comer aquela comida daquela forma como eles fazem que a gente não tem. Então a gente não come nada cru, né? Tudo tem que ser cozido, né? Não toma água de qualquer lugar, né? Realmente, assim, materialmente são muitos desafios, mas espiritualmente são muitos portais, né? Então, assim, eu gostaria de exaltar aqui para vocês um evento, né, que se chama Maha Kumbh Mela, que eu estive esse ano lá, né? Que simplesmente foi o maior evento que já aconteceu na história da humanidade, é maior em número de pessoas, né? Maior agrupamento de seres humanos, nunca existiu antes algo tão grande, né? A previsão era que fossem 400 milhões de pessoas. De fato, 650 milhões de pessoas estiveram na cidade de Praia Grande, né? Que antigamente era conhecida como Allahabad, onde tem a confluência de 3 rios sagrados, o Ganges, o Yamuna e o Sarasvati, para se banharem nas águas desse rio sagrado durante 40 dias, né? Normalmente uma mela é de 30 dias, esse ano eles até aumentaram para dar chance de mais pessoas irem, né? E não ter que ir todo mundo assim tão de uma vez. Então, vocês imaginam assim? Não dá para imaginar, né? Não dá. Como é que alimenta? As pessoas ganham. Gente, como que alimenta? É só na Índia que vai funcionar um negócio desse, porque assim, é, a Índia tem uma coisa assim, eles conseguem fazer. Tem pessoas no banheiro. É, gente. Pois é. Assim, claro que tinha pessoas que iam e ficavam hospedadas em casas, né, em hotéis, em guest houses, né, que são tipo pousadinhas, em ashrams, né? Mas das 650 milhões de pessoas, isso era uma porcentagem pequena. A grande maioria das pessoas ia, se banhava e voltava. Muitas pessoas iam só para o banho e voltavam e nem dormia lá, né? Mas assim, nos dias mesmo de banho real, gente, pensa assim num mar de seres humanos, um do lado do outro, assim, aglomeração, assim. Carnaval em Salvador é assim, fichinha.
Gente, e vai aumentando. Nos primeiros dias, eu lembro quando eu cheguei lá, eu cheguei bem no começo, assim, já tinha começado o Marra com Mamela. No dia que começou, eu tava em Delhi, mas eu precisei ainda fazer umas compras. Eu cheguei lá, assim, no segundo, terceiro dia do Marra com Mamela. Eu falei assim, nossa, gente, tá muito vazio. Isso aqui falava que ia ser não sei quantos milhões de pessoas, mas aí vai enchendo, 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 vai enchendo. E assim, as pessoas se viram como elas podem, entendeu? É assim, é um pouco chocante assim para nossa mente ocidental. Você vê assim um mar de pessoas à noite, assim, as pessoas na beira do rio, assim, tem escadarias, assim, né? Tem zonas amplas, assim, com muito espaço. Isso tem, né? Muito espaço, assim. Você olha assim lá longe, assim, né? Tipo centenas de metros livres, assim, na beira do rio, né? Ao redor do rio, assim, com escadarias, assim. E isso tudo tomado de pessoas. As pessoas levam seu cobertor e deitam onde encontra, assim, sabe? No meio da rua. E assim, essas pessoas que vão e não têm onde ficar, eles montam estruturas, né? Então tem muita estrutura que eles montam, assim, tem ashrams, fazem suas barracas, fazem seus acampamentos, né? Banheiros químicos para todos os lados, na beira do rio, cabines de troca de roupa, porque as pessoas entram no rio, se banham e depois saem e tem que trocar de roupa, né? E as mulheres, elas entram de roupa. Elas não usam biquíni, maiô, né? Elas entram com a roupa completa e aí depois troca a roupa completa e as mulheres trocam de roupa, a maioria dentro de umas cabines que tem. Tem algumas que depois fazem assim umas cabaninhas, né? É, a maioria dos homens acaba se trocando ali mesmo, enrola a toalha assim, né? E muita gente, mas assim, não tem banheiro químico, eles fazem muita coisa, realmente para alimentar todas essas pessoas. Não sei como eles conseguem, mas conseguem, né? É, mas assim, depois de alguns dias, tem algumas zonas assim que a gente ia andando assim, e que não era muito salubre assim, as pessoas iam assim onde elas achavam no banheiro, né? Lá para os últimos dias a gente já tava assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. A gente não ficou nos últimos dias a gente não ficou, né? Porque o festival ele foi estendido assim, uns 10 dias depois da confluência astrológica que acontecia, que era o momento realmente em que o néctar divino, né? Acredita-se que durante o Maha Kumbh Mela, por que que existe esse festival, né? A lenda que existe por trás é que existe um pote. Pote se chama kumbh, né, em sânscrito. Que esse kumbh, esse pote de néctar divino, o néctar da imortalidade, o néctar da iluminação, o néctar da transcendência, né? Ele foi roubado pelos demônios e ficou sendo disputado pelos deuses e pelos demônios. E houve uma guerra entre deuses e demônios. E no meio dessa guerra, em que os deuses recuperaram o néctar roubado pelos demônios, 4 gotas do néctar caíram aqui na Terra, em 4 pontos específicos, né? Que são as 4 cidades onde o Mahakumbhamela, onde o Kumbhamela acontece. Uma dessas cidades é Praia Grade, e aí depois tem outras 3 cidades, né? Tem uma delas que também está bem conectada conosco, porque ela é vizinha de Rishikesh, né? Que é Haridwar. Em Haridwar vai ter um Maha Kumbh Mela daqui a 2 anos. 2 anos? Esse ano, 2025, teve. 2027. Vai ter um Maha Kumbh Mela em Haridwar. E aí acredita-se que essa gota de néctar caiu nessas 4 cidades. E isso aconteceu quando tem um alinhamento astrológico específico, de acordo com a astrologia védica, né? E que todas as vezes que essa configuração específica acontece, esse néctar volta a cair. E isso acontece todos os anos em certa medida, um pouquinho, um néctar assim mais fraquinho, né? A cada 6 anos tem um Arda Kumbhamela, né? Aliás, é, tem um Arda Kumbhamela, que é um meio Kumbhamela, e a cada 12 anos tem um Maha Kumbhamela, né, em cada uma dessas cidades, que é o grande Kumbhamela. Só que esse Kumbhamela desse ano, esse Maha Kumbhamela desse ano, dizem os especialistas lá em astrologia védica, aí chega num nível de aprofundamento que eu não alcanço, né? Os meus conhecimentos de astrologia são mais da astrologia ocidental, não conheço tanto da astrologia védica. Mas
que tem um aspecto específico, né, desse alinhamento astral que acontece somente a cada 144 anos. E esse ano aconteceu. Então também por isso que tanta gente foi para lá, porque as pessoas não queriam perder, porque era a chance de uma vida, né? Daqui a 144 anos, acho que a gente só vai estar aqui se tiver uns avanços tecnológicos assim bem. Então, assim, esse evento, é claro que ele tem muitos aspectos também, né? Ele tem um aspecto social, né? Desse número de pessoas, né? Tem um aspecto político, inclusive, porque é, os políticos, eles participam para poder organizar um evento dessa magnitude. Se não tiver um apoio dos políticos e uma grande organização, é impossível, né? Tem um aspecto econômico, porque são milhões de pessoas indo lá, né? Então, mas todos esses aspectos a mim não interessam tanto. O que interessa mais é o aspecto espiritual, que é o maior evento da história da humanidade. É um evento em que as pessoas estão indo procurar por Deus. Não importa, podia ser um evento assim, muçulmano, cristão, qualquer religião que fosse assim, né, evangélico. Reuni... Foi o maior evento do mundo. Eu falo assim, poxa, a humanidade, no nível de materialismo em que nós nos encontramos, em pleno 2025, com as pessoas assim, desesperadas para todo lado, né? Loucas no seu materialismo, que o maior evento que a gente já fez, a maior aglomeração, tenha sido das pessoas para irem lá tomar um banho sagrado, se conectar com o divino, isso em algum nível despertou uma esperança em mim, sabe? Porque dentro desses meus estudos, assim, né, observando essa grande transformação planetária que a gente está vivendo, tem uma parte minha que, assim, uma parte em mim já aceitou, assim, ok, se esse planeta tiver que ser destruído, tudo bem, vamos lá, vamos embora, né? Vamos continuar rezando e espiritualmente a gente trabalha. Tem uma partezinha dentro de mim, eu confesso para vocês, que em certa medida, assim, perdeu a esperança e o que vier é lucro. Mas essa esperança, essa parte que também existe dentro de mim, de que é uma esperança que a gente vai sim ter a capacidade de criar um planeta de regeneração no meio desse caos de destruição do planeta que a gente está vivendo, ganhou força, sabe? Ganhou força. E dentro desse festival, o que aconteceu lá, assim, porque você pode imaginar que, assim, os indianos, para eles terem conseguido sustentar essa tradição até hoje, essa tradição tão antiga, tem uma parte da cultura deles que é muito ortodoxa, é muito tradicional, é muito fechada. Fechada, isso é uma forma de proteção, né? Então, assim, o núcleo mesmo, né, dos religiosos ali, assim, eles são fechados para os ocidentais. Até hoje eles são fechados para os ocidentais, eles estão protegendo, porque eles têm receio de que cheguem os ocidentais e distorçam, como já muita distorção aconteceu, né? Dos próprios conhecimentos védicos, né? Eu acho maravilhoso que o yoga esteja se espalhando ao redor do mundo, mas o yoga que se espalhou ao redor do mundo é uma série de posturas físicas, e a maioria das pessoas está fazendo isso por saúde e bem-estar, que são coisas boas, né? Mas yoga não é só asana e pranayama, que são posturas psicofísicas e exercícios de respiração. Essa é a base, esse é o começo do yoga, né? Yoga é muito mais do que isso. Yoga é uma filosofia. Na verdade, yoga significa união. União da nossa mente individual com a mente de Deus, da nossa consciência individual com a supraconsciência divina. O yoga, ele serve para isso. Inclusive essas posturas psicofísicas, esses exercícios de respiração e todas as outras técnicas que existem dentro do yoga, elas estão a serviço disso, de nos ajudar a encontrar um caminho de volta a essa conexão interna, né? Só que isso foi reduzido, né? A cultura de massa ocidental, ela tem um rolo compressor que vai comprimindo e simplificando tudo, né? Então esses sacerdotes, né, essas autoridades, esses mestres, muitos se fecharam para o Ocidente e para os estrangeiros, não só para o Ocidente,
para os estrangeiros como de maneira geral, né? Para proteger esse conhecimento, que é um conhecimento muito elevado, né? Ainda mais na Índia, que tem uma história aí de invasões aí de outras culturas, né? De outras religiões, inclusive, uma história que é até bem sangrenta, que eu acho que não vem ao caso eu me aprofundar dentro dessa história hoje, né? Mas são fechados. Só que dentro, né, dessa linhagem da qual eu participo, que se chama linhagem Satya, nós tivemos um santo, né, que se chamava Satyabhama, que foi quem fundou o nosso ashram em Praia Grande, que é onde a gente estava agora durante esse Mahakumbh Mela, um ashram que fica assim, na frente do lugar onde os três rios sagrados se juntam, né? Bem na frente de um dos lados, né? Satyabhama, ele fez um mantra, né? Que eu já mencionei aqui para vocês hoje, que ele é assim: Prabhuapa Jago, Paramatma Jago, Meresarve Jago, Sarvatra Jago, que significa Deus desperta, o amor desperta, é a mesma coisa, ser supremo desperta, Paramatma, né, que eu falei, é o Atman, é a união de todos os Atmans, de todos os seres divinos, Paramatman desperta. Deus que está dentro de nós, dentro de mim, desperta, né? Fala, mere, meu, eu, desperta em mim, sarve, desperte em todos, sarvatra jago, desperte em todos os lugares. Com esse mantra, ele trouxe uma mudança de paradigma, que talvez poucas pessoas compreenderam, até mesmo lá na Índia. Porque se ele, e esse mantra, quando ele chegou, os discípulos ficaram tão enlouquecidos que ele estava num estado de enlouquecidos do bem, né? Loucos de Deus, assim, né? Ele estava num estado tão profundo de iluminação, quando ele recebeu esse mantra, ele transmitiu para os discípulos, que os discípulos começaram a cantar, 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 Prabhupada Jagô, Prabhupada Jagô, Prabhupada Jagô, Paramatma Jagô, Meresarva Jagô, desse jeito que eu falei que a gente cantou nesse ano novo, eles começaram a fazer isso também. E fizeram, cantar, 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 e não pararam. E aí se revezaram e ficaram lá dentro do ashram, cantando e cantando e cantando. E aí um ia dormir, aí o outro voltava e ia dormir. Vigília. Um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 9 anos. Aí chegou no final dos 9 anos, Satia Baba falou, vamos fazer mais. Eu não me lembro agora se foram 13, 12, 13, 14, alguma coisa assim. Muitos anos dos discípulos só cantando, ancorando, trazendo esse mantra. Então, dentro da nossa linhagem, sem parar, sem parar. Um sai para comer, para dormir, e o outro fica, né? Sem parar. Então, a partir do momento que esse mantra foi trazido, nessa linhagem, que é uma linhagem milenar, né? Essa linhagem, assim como todas as linhagens verdadeiras e tradicionais da Índia, elas vêm de mestre e discípulo desde tempos imemoráveis, né? Segundo as tradições, isso remete até Shiva. Shiva foi o primeiro guru que transmitiu a informação para os rishis, que transmitiram a informação para os siddhas, que foram seus alunos, e esses foram formando novos gurus que foram transmitindo isso de geração em geração, e isso existe até hoje, em diversas tradições que são tradições autênticas, né? E aí, a partir do momento em que esse mantra entrou dentro dessa tradição autêntica chamada tradição Satya, algo mudou, porque aí não pode mais ser só para a Índia, não pode ser mais só para os indianos. Não sei se todos os indianos já perceberam isso, mas um dos discípulos de Satyabhama, que foi o santo que trouxe esse mantra, se chamava Sri Hansraj Maharaj. E eu não o conheci, porque ele fez a passagem em 2011 e nessa época eu não tinha ainda me conectado, né? Yogananda. Não, não, da linhagem Satya. Maharaj é um jeito de chamar rei, né? Raj é rei, Maharaj é grande rei. É uma forma como os discípulos chamam um guru, né? Você chama o guru de grande rei. Tem, assim como se chama Maharaj uma pessoa importante, né? Mas chama Maharaj os gurus, né? São chamados de grandes reis. E o Maharaj, né, como a gente se refere a ele normalmente, ele percebeu isso. E ele abriu uma porta
primeiramente aceitando uma aluna, uma buscadora, que chegou até ele, que era uma jovem norte-americana, estadunidense, dos Estados Unidos. Ela se chamava Shanti Mai. Ela chegou jovem até ele e ele a aceitou e fez dela uma mestra espiritual, uma guru, que se iluminou e teve seus discípulos, fez a sua história. Ela fez a passagem esse ano, enquanto a gente estava lá na Índia, no finalzinho do Mahakumbh. E as cerimônias fúnebres dela foram no Mahashivaratri, que foi a grande noite de Shiva, né? Então foi um período forte, assim, né? Mas ele abriu essas portas, e a partir dessas portas, quem pôde chegar lá no ashram dele foi o Prem Baba, um guru brasileiro, né? Um mestre que hoje é um guru brasileiro. Na época era um psicólogo que tinha muitos alunos e trabalhava com Santo Daime, medicinas da floresta, né? Ayahuasca, Santo Daime, principalmente dentro do Santo Daime, assim, ligado com a floresta amazônica, com os povos indígenas, com as culturas africanas, ou seja, uma grande miscigenação. Isso tudo para um indiano tradicional, fechado, é absolutamente impensável. Então o Maharaj, ele abriu as portas para Shanti Mai, Shanti Mai também tinha assim toda uma cultura xamânica norte-americana, todo um outro sabores assim, né? E o Prem Baba. E foram esses, né, os discípulos que ele deixou, assim, né, que seguiram o seu trabalho aí, né, pelo menos os que eu conheço, né? Então, assim, mesmo com a chancela do Maharaj, os indianos mais tradicionais não abriam as portas. Era muita dificuldade. E esse ano, durante o Mahakumbh Mela, a gente teve a oportunidade, depois de muitos anos, assim, de muito trabalho, de estar lá, assim, com a porta fechada, e a gente seguindo lá, a gente seguindo lá, o Prem Baba principalmente, né? Eu cheguei nos últimos anos. Esse ano, durante o Mahakumbh Mela, a gente teve a oportunidade de, dentro do ashram, dentro do Satya Ashram, o ashram do Satya Baba, a gente fazer uma Mahayagna, que é uma grande cerimônia de fogo. É uma magia, assim, de desatar karmas que eu não conhecia igual, assim. A gente tinha feito Mahayagni aqui no Brasil, mas menorzinho, assim. Lá era assim, eram 5 bocas de fogo com Brahmins rezando o dia inteiro durante 9 dias, assim. Eu não sei quantos Brahmins que eram, que são os sacerdotes, mas eu acho que era assim uns 30 e tal, 40 Brahmins rezando, e o nosso grupo éramos 100 ocidentais, né? Maioria brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro ali, rezando dentro da Yagyashala. Antigamente não podia entrar, mulher não podia entrar, assim, as mulheres todas lá dentro, os ocidentais todos lá dentro, a gente rezando todo mundo junto. Eu sinto que ali foi feita uma magia que a gente que tá reverberando no mundo inteiro, né? Um lugar de abertura, de novidade, né? Uma esperança realmente para esse mundo, né? Então eu sinto que tem um aspecto, né, dessa cultura indiana que realmente é muito fechada, que realmente é ortodoxa, que realmente é uma religião, mas dentro disso tudo existe um caminho para o divino, um caminho para o divino que somente aqueles que realmente buscarem vão conseguir encontrar, né? E eu me sinto como um herdeiro dessa tradição, né? Porque eu recebo isso do meu mestre, né? E recebi a autorização dele de transmitir esses conhecimentos para aquelas pessoas que estiverem buscando, né? Então, estou aqui hoje, aqui em Campo Grande, transmitindo o meu amor, né? Sem, de forma alguma, ter a pretensão de que qualquer pessoa se converta. Não é esse o nosso caminho, não é esse o meu caminho, né? De querer converter ninguém, de querer que ninguém faça nada de diferente, mas sim de poder transbordar esse amor que eu tenho encontrado dentro dessa tradição, né, que se encontra geograficamente na Índia e que usa o sânscrito e que usa o hindi como línguas para comunicar essa sabedoria, que são línguas tão diferentes, né? Então eu estou aqui hoje, assim, num transbordamento assim desse amor, querendo compartilhar esse amor com vocês, esperando que um pouquinho desse amor possa chegar no coração de vocês,
talvez de um jeito que vocês entendam, compreendam, assim, intelectualmente, né, cognitivamente, mas talvez também de outro jeito, que a gente nem sabe como é que é, né, como é que se dá. Mas eu quero falar que chega muito. Estou aqui embevecida. É muito, muito amor. Muito obrigada. E aí, assim, eu gostaria de cantar um pouco, que a gente cantasse um pouquinho de mantra, um pouquinho de Prabhupada Pediagô, se vocês toparem, a gente cantar um pouco juntos. Sim. Vocês topam? A gente cantar um pouco juntos? Acho que vou cantar essa versão mesmo, que foi a primeira que eu ouvi dele. Pessoal do online, eu não tô assim olhando tão diretamente para vocês, mas eu tô ligado aqui em vocês, tá? Eu sei que várias pessoas talvez assistam pela gravação, porque já tá ficando tarde aí no fuso horário de vocês. Agora sim. Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Prabhupada Jago, Paramatma Jago. Mere sarve jago, sarvatra jago, sukhanta kake, prakash karo, sukhanta kake, prakash karo. Sarvatra Jago, Sukhanta Kake, Prakash Karo, Sukhanta Kake, Prakash Karo, Prabhupada Jago. Mere sarve jago, sarvatra jago, Prabhupada jago, Paramatma jago. Mere sarve jago, sarvatra jago, Sukhanta
gente vai fazer... Essa é uma versão mais moderna. Vou pegar o mesmo mantra e cantar um pouquinho de uma versão mais tradicional aqui com vocês. Estou sentindo, do jeito que eles cantam lá em Praia Grande. Prabhu Aap Jago Paramatma Jago Prabhu Aap Jago Paramatma Jago Tere Sarve Jago Sarvatra Jago Tere Sarve Jago Sarvatra Jago Prabhu Aap Jago Paramatma Jago Prabhu Que o amor desperte, que Deus desperte, que Ele desperte em mim, em todos os lugares. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres vivam em paz, tenham as suas necessidades atendidas e possam viver com a sua consciência desperta aqui neste planeta. Isto é perfeito, aquilo é perfeito, retire o perfeito do perfeito e apenas o perfeito permanecerá. Que todos os seres possam ter paz, paz no seu coração, paz na sua mente, paz no seu espírito, que a paz possa reinar aqui nesse planeta. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kashchi Dukhabhag Bhavet Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om
Shanti, Shanti, Shanti. Paramatma ki jai ho, Sri Sache Mahaprabhu ki jai ho. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, amados, gratidão. Quarta que vem, não vamos ter encontro, porque a gente vai estar em vigília, cantando Prabhu Jago, em preparação para o Guru Purnima, que é a lua cheia do Guru, que vai ser na quinta-feira. Então a gente vai estar fazendo uma vigília de 6 horas de Prabhu Jago lá no ashram, tá? A gente não vai ter encontro, mas eu vou pedir autorização para poder convidar vocês, para vocês poderem entrar um pouquinho na vigília se vocês quiserem, tá? E vocês sentem essa energia. E quem quiser seguir no caminho do Dharma que está aqui, vocês podem se inscrever. É um grupo que eu ofereço gratuitamente, assim, num grupo no WhatsApp, né? Às vezes acontece assim, encontros assim online, às vezes eu gravo vídeos e mando, às vezes eu compartilho alguns conteúdos, tá? Então são todos bem-vindos a participar, eu posso mandar o link para quem quiser entrar. E aí quem estiver no caminho do Dharma vai poder ter acesso também à vigília se quiser, tá? É isso, gente. Obrigado. Beijos.